Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando a nossa live. Vamos lá, estou ajeitando as coisas aqui. Muito boa tarde. Pessoal que está chegando aí, vamos lá. Olá, beleza galera? Que você está entrando aí com a gente, nós vamos ter uma live maravilhosa. Vai chamando a galera aí. Vai chamando o pessoal que nós vamos estar juntos nesse momento, nessa tarde aqui, dando sequência no nosso projeto maravilhoso. Está meio bagunçado aqui minhas coisas, deixa eu arrumar. Nesse projeto maravilhoso que é o nosso... Nós estamos falando sobre como ter um relacionamento saudável com seus filhos com base nos princípios cristãos, não é? Então, quero trazer para você que a gente está aqui no nosso quarto pilar, aonde nós vamos falar sobre os pilares do relacionamento saudável. São 12 pilares que a gente está trabalhando e hoje nós vamos falar ali sobre o quarto pilar de como você ter um relacionamento saudável com teus filhos com base nos princípios cristãos. E hoje é o quarto pilar que a gente está falando na nossa Academia de Heróis, lembrando você, toda terça e quinta às 15 horas aqui no horário de Brasília, né, aqui em Curitiba. A gente está começando, está dando sequência nesse trabalho, nesse projeto maravilhoso. Então, eu queria convidar você que você pegasse o aviãozinho, mandasse para a galera, para aquele pessoal que realmente você acredita que precisa, que você entende que precisa ter um relacionamento saudável com os seus filhos, com base nos princípios cristãos. E é isso que nós vamos estar falando. Então hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Olha que legal, nós vamos falar então sobre o nosso quarto pilar, sobre relacionamento. Valeu galera, Elisandro tá aí, Nicole também, galera que tá chegando, tem mais gente entrando aqui. Deixa eu ver aqui, olha aí que beleza. É isso aí pessoal, vamos chamando a galera, vamos falando aí que é um assunto bem importante, que a gente está tentando ajudar de alguma forma as famílias, né, a ter um relacionamento saudável com seus filhos com base em princípios cristãos. Tudo fica lá no nosso YouTube, no Rafael Zorzeto. A gente também tem um site ali, rafaelzorzeto.com.br, onde você tem um bom material, muita coisa legal lá para estar trabalhando. E hoje eu queria então rapidamente, nós temos a live aí de 20 minutos, meia hora, onde a gente trata sobre esses assuntos e hoje é o nosso quarto pilar. E o pilar de hoje nós vamos falar sobre relacionamento, como ter um relacionamento saudável, um relacionamento com os seus filhos, com base nos princípios cristãos, não é mesmo? Então, tem muita coisa legal que a gente precisa ali, que Deus tem para nós, Deus tem para mim, para você, e nós vamos estar falando sobre isso hoje, né? Porque os nossos filhos são o nosso maior bem. É isso que a gente acredita, é isso que a gente tem, não é? Então, galera que estiver chegando aí, vai entrando, chama a galera, que a gente tem um momento aí hoje, nós vamos estar juntos aí, já estou iniciando aqui o nosso trabalho de hoje, o nosso momento de hoje, que é o nosso quarto pilar, como ter um relacionamento saudável com seus filhos, né? Com base nos princípios cristãos. E hoje nós vamos trabalhar ali na base do nosso relacionamento de hoje, nosso pilar de hoje. Olha, legal, o Lemes está entrando aí também. Não sei mais quem está entrando, pessoal, que legal, seja bem-vindo. Nosso quarto pilar de hoje, que nós vamos falar sobre relacionamento. A criança com ela mesma, a criança com a família e a criança com o próximo. Isso é muito importante, a gente está entendendo tudo isso daí. Então, eu vou trazer para você uma base geral de tudo aquilo que nós vamos estar falando hoje aqui sobre esses relacionamentos. Primeiro, nós precisamos entender o que é o relacionamento, né? Hoje nós falamos muito isso em família, entre pais e filhos, o relacionamento que nós precisamos ter entre pais e filhos, e é muito importante isso, né? E aí nós precisamos estar cientes de que o relacionamento, na verdade, quem ainda não teve filho principalmente, ou você que é líder, você que já presenciou tudo isso, que você pode estar ajudando os seus amigos, também que tem filhos ou ainda irão ter filhos. O relacionamento, na verdade, começa na barriga da mãe. Quando o casal fica sabendo que vem uma criança aí, já começa, né, na verdade, o relacionamento. E eu me lembro muito bem que na nossa primeira gravidez, né, da Rafaela, bastante tempo atrás já,
eu lembro que o que nós fazíamos era todo dia orar por ela, orar na barriga, colocava a mão na barriga da Gislaine e orava por ela, a gente conversava ali, profetizava sobre a vida da nossa filha, e com a Giovana que veio depois, quase 2 anos depois, foi da mesma forma. Então, esse relacionamento a gente sempre teve. É claro que chega numa certa idade, às vezes você tem filhos de uma idade até 15, 16 anos, passa por situações diferentes também, por situações que às vezes a gente não tem um manual, olha, é assim, assim. A gente dá uma direção, até as experiências que nós temos e tivemos de vivência, para que realmente você possa ter um norte, porque, meu Deus do céu, não é fácil. Não é fácil, ainda mais nos tempos que nós vivemos hoje, pela tecnologia, a influência da tecnologia, a influência da internet, não é? Pessoal que está entrando com a gente aí, olá, boa tarde, comecei a gravar na outra câmera aqui também. Nós estamos hoje no nosso 4º pilar, falando sobre relacionamento, tá bom? Só o pessoal que está entrando aí também, e a outra câmera começou a gravar ali agora. Nós estamos falando então sobre o 4º pilar agora, de você ter uma estrutura saudável dentro da sua casa, para você ter um relacionamento saudável com os seus filhos. E o 4º pilar de hoje que nós vamos falar é especificamente sobre relacionamento. Ok? Você que está assistindo ali, está assistindo aqui, é relacionamento que nós vamos estar falando hoje. E aí eu comecei dizendo a importância do relacionamento entre pais e filhos, que começa ali desde a gravidez, não é? Desde a gravidez começa esse relacionamento. Então, o relacionamento é importante e é fundamental para qualquer pessoa, qualquer um. Porque sem o relacionamento, você não tem a formação, por exemplo, dos seus filhos. Antigamente era diferente, né? Até hoje mesmo, eu estava tendo uma experiência, falei com um rapaz, né? Está trabalhando aqui na reforma da igreja, e aí eu falei com ele hoje, e ele falou, né, sobre umas decisões que ele teve que tomar em relação ao filho dele, que o filho queria sair de casa. Ele falou, pode sair, faz a tua vida e tudo mais. Realmente, às vezes é necessário isso para o jovem, no caso, entender como que é a vida e ver que não é desse jeito, que os pais sempre estão tentando proteger, não tentando prejudicar os filhos, que é um sentimento que muitas vezes os filhos têm. E aí o filho dele, dessa situação, desse exemplo que eu estou dando, foi morar com a avó. E passou um tempo, né, alguns meses, e agora o filho está externizando alguns sinais para ele. Esse menino está trazendo alguns sinais para ele de que ele está com saudade do pai, está com saudade do relacionamento com o pai, uma vez que hoje esse casal estão separados, né? E aí hoje eu tive a oportunidade então de falar com esse rapaz, com esse senhor, dizendo isso para ele. Falou, olha, mas meu filho tem que aprender, meu filho não sei o que, porque eu dei de tudo, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, eu sei, a gente errou também muitas vezes, eu também passei por situações onde eu errei bastante com as minhas filhas também. Mas tudo isso foi para aprendizado, por isso que eu estou aqui para poder de alguma forma ajudar você nisso. Mas a grande questão é não perder o coração dos nossos filhos, e foi isso que eu falei para ele. Mas como então resgatar esse relacionamento com o meu filho? Por exemplo, depois de tudo que aconteceu, eu falei, são pequenas atitudes. Liga para ele, marca para ir uma pescaria, marca para jogar um boliche, marca para ir no cinema. Começa resgatando aos poucos esse relacionamento com o seu filho. Foi isso que eu disse para ele hoje, falei com hoje, especificamente hoje, com esse rapaz. Porque nós precisamos entender que o relacionamento é tudo. Se nós perdermos o relacionamento com os nossos filhos, nós podemos perder o coração dos nossos filhos. Aí é mais difícil, fica complicado estabelecer regras, estabelecer limites, porque aí dá a entender que nós somos autoritários, né? Então a gente precisa entender isso, porque um bom relacionamento, portanto, entre pais e filhos é fundamental para que a criança vá crescendo com segurança, confiança e tendo uma certa autonomia, porque você pai, você mãe vai ensinar isso. A tendência nossa natural é assim, poxa, eu passei por tantas coisas e hoje eu sou quem sou. Mas você não pode exigir que os seus filhos passem pelas mesmas coisas que você passou. Não tem como nós exigirmos isso dos nossos filhos. Você tem que passar o que eu passei, você tem que sofrer o que eu sofri. Na minha época era assim, mudou muito. Não adianta você querer isso dos seus filhos hoje. Infelizmente mudou. Eu aprendi isso muitas vezes na prática.
Porque senão você se torna radical demais, você se torna legalista muitas vezes, exigindo uma espiritualidade ou exigindo uma cobrança dos nossos filhos, sendo que eles não têm ainda o conhecimento, a sabedoria para aquilo. Então a experiência do dia a dia vai treinar os nossos filhos. Por isso que é importante, que nós estamos falando do quarto pilar hoje, que é o relacionamento. Por isso que é importante ter esse relacionamento com os nossos filhos, para que a gente possa instruir degrau por degrau essa formação, né, das nossas filhas. Então, nós precisamos ter essa proximidade, porque a proximidade dos relacionamentos, nós vamos identificar algumas coisas em nossos filhos. E a origem mesmo da família vem dentro de casa, do relacionamento é dentro de casa. Então não adianta querer exigir isso depois, vai ser cada vez mais difícil para você resgatar isso daí. Mas nunca é tarde, claro. Então, você que às vezes é pai novo, mãe nova, pai fresco, mãe fresca aqui, não é? Para ter esse relacionamento com os seus filhos, comece a construir com pequenas coisas, pequenas situações. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente para identificar sobre isso, ou o que você pode fazer para restaurar e resgatar esse relacionamento. Então nós precisamos entender, não é que conflitos, por exemplo, é uma palavra complicada, mas conflito existe muito dentro de casa. E muitas vezes os conflitos, eles bloqueiam os relacionamentos. Eu passei por isso. Minha filha mais velha, por exemplo, ela tem a minha personalidade praticamente igual. Então, a gente tomou muita porrada, a gente chocou muitas vezes com tudo isso, né? Então, eu perdi muitas vezes esse relacionamento com ela, principalmente com a mais velha. A mais nova já tem outro temperamento, a gente já se grudou mais, o relacionamento ficou mais fácil. Então, quando o relacionamento é difícil, exige de você, de mim, pai e mãe, uma força maior, para que nós não percamos o coração dos nossos filhos, não é? Entenda que muitas vezes na infância nós precisamos lidar com a impulsividade, com as barreiras, as dificuldades que a criança tem para externizar as suas emoções, as mais intensas, como por exemplo a raiva, não é? Aí a gente pode, através dessa raiva, através da criança estar com raiva por alguma coisa, a gente vai lá e obriga outras coisas, e aí a gente vai trazendo um bloqueio para a vida da criança, ao invés de desenvolver uma comunicação, não é? Então nós precisamos dessa comunicação para que a gente possa ter isso. E a responsabilidade nossa, não é? Às vezes uma postura muito rígida não é o ideal. Volto a dizer, eu sempre falo isso. Por uma postura rígida, eu bloqueei muitas vezes o relacionamento com as minhas filhas. E hoje a gente está resgatando isso. Hoje a gente está trazendo isso. Por exemplo, já marquei com elas, eu e elas, as duas, para a gente amanhã assistir Eternos, né? Tá louca para assistir esse filme. E aí a gente vai lá assistir, nós vamos no cinema. Esses dias atrás tive a possibilidade de ir para o teatro, fui com o teatro também, fui ao teatro com as meninas para a gente poder ter esse relacionamento. Minha esposa estava viajando, eu fui com elas ao shopping, dar uma volta com elas, tentar de alguma forma resgatar esses relacionamentos. E é isso que nós precisamos, não é? E aí nós precisamos entender que tem algumas formas que você pode desenvolver para manter um relacionamento. Como eu falei aqui no começo, né? A criança, ela precisa aprender, primeiro, ter um relacionamento com ela mesma. Precisa saber quem ela é, quem eu sou, como eu funciono. E aí você precisa dar espaço para a criança, para ela entender isso. E você vai falar, você já percebeu, filho ou filha, que essa situação leva você a fazer isso? Pensa nisso. Aí conforme acontecer de novo, a criança vai ficar, é verdade, olha, devido a uma situação, eu estou fazendo outra coisa. Por exemplo, eu sou assim, eu me descobri, não é? Para eu oxigenar a minha mente, até para ter novas ideias, para fazer novas coisas, eu preciso fazer outras coisas, não ficar parado. Cada um é cada um, mas eu sou assim. Então eu preciso me movimentar. E onde eu vou correr, eu vou andar de bicicleta, eu vou fisicamente me movimentar, vendo outras coisas, mas a minha cabeça está pensando. Eu estou oxigenando, tendo ideias,
vendo a natureza, mergulhando em Deus, isso é importante. Então você também, pai e mãe, precisa se descobrir para você poder ajudar o seu filho a se descobrir, não é? Esse é o seu papel, é ajudar o seu filho a se descobrir com ele mesmo, ter um relacionamento com ele mesmo, né? Por exemplo, o seu filho, sua filha é capaz de resolver alguns conflitos. Então você, pai, você, mãe, vai trazer e vai ensinar o que é resiliência para os seus filhos. É resolver os conflitos, porque, como eu sempre falo, os seus filhos estão olhando para você. Os seus filhos estão vendo tudo que você faz, a forma que você faz, como você resolve os problemas, como você faz. Então isso é resiliência. Como você celebra as pequenas e grandes vitórias, eu sempre falei sobre isso também. Então é importante ter esse entendimento. Importante abrir a cabeça para essas coisas, porque conforme vem um problema, você traz para a família, estamos com uma situação financeira, sei lá, acontecendo isso, mas vamos colocar diante de Deus, vamos orar para Deus. Aí de repente resolve aquela situação, chama as crianças, lembra disso, está aqui, ó, Deus fez, Deus aconteceu, olha, mas Deus fez porque, primeiro, temos fé e confiamos, segundo, a família está unida nessa mesma missão, nesse mesmo propósito, e nós confiamos num Deus maravilhoso. Enfim, trazendo isso para a criança, que aí já entra no relacionamento da criança com a família. Por exemplo, você, dependendo da idade do seu filho, da sua filha, tentar entender quais são os bloqueios dos seus filhos. O que você fala que você percebe que irrita demais os seus filhos. Então começa a entender, menino, menina, sai do videogame, aí a criança explode. Por quê? Porque todo dia, toda hora, todo minuto você fica lá, tal. Começa a pedir primeiro sabedoria para Deus, mas começa a tentar trocar o período, não falar aquela mesma frase todo dia, porque você abriu aquela boca, aí a criança fica mais nervosa, quer fazer mais birra ainda. É complicado, Deus precisa nos dar muita graça, e vai dar em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender, pedir sabedoria para Deus, procurar coisas externas para tirar os nossos filhos daqueles conflitos ou daquela situação que traz conflito dentro de casa. Procurar entender por que o filho está distante, como eu falei agora. Por que seu filho, sua filha não se abre com você? Será que você não realmente perdeu o coração dos seus filhos? Então precisa restaurar o relacionamento para começar a entender isso. E também uma das coisas importantes nesses 3 pontos é a criança ter um relacionamento com o próximo, não é? Por que seu filho não se relaciona com alguém ou com as pessoas, ou não quer relacionar só quer relacionar com homem, não quer relacionar com mulher ou vice-versa? Tem N situações que podem ter acontecido aí, até mesmo na escola. De repente, dependendo da idade do seu filho ou da sua filha, a criança pode ter sido tocada por alguém, abusada, e aí criou uma aversão ao sexo igual ou ao sexo oposto de alguma forma. Então precisa estar atento. Se você não tem relacionamentos com seus filhos, como é que você vai entender isso? Como é que você vai abrir a tua cabeça para identificar realmente o que seu filho ou sua filha está passando? Então isso é muito sério, isso é de alguma forma importante nós vemos, porque uma das coisas que eu acho que é fatal, e eu errei muito, a criança vai externizar os seus problemas, você já chega, por exemplo, a frase que é rotineira, cotidiana, homem que homem não chora. Só que a criança, o menino está chorando ali, ele está querendo externizar alguma coisa. Ou a criança vem trazer uma situação para você está muito ocupado trabalhando demais, mas eu preciso ganhar dinheiro também, eu sei, eu sou assim também. Mas nossos filhos são o nosso maior bem. Às vezes é necessário parar um pouco e ver se realmente você não está entregando tudo para o dinheiro, não está entregando tudo, e é uma falta de fé que Deus, Jeová Jiré, vai fazer uma provisão e trazer. Não estou dizendo que você não deve parar de trabalhar, não é isso, mas saiba fechar as janelinhas ou abrir as janelinhas, não é? Então, chegou na tua casa, viva o momento com os teus filhos, viva o momento com a tua família, porque senão você vai perder esses relacionamentos com os seus filhos, porque você precisa, pai e mãe, estar atento aos sinais, né? E para a gente partir, já indo para o encerramento, a live bem rapidinha, eu queria falar assim, algumas coisas que nós podemos fazer para conservar, ou restaurar, ou resgatar um bom relacionamento com os nossos filhos, né? E lembrando que nós estamos no 4º pilar, falando sobre relacionamento. Primeiro, converse bastante. Converse bastante, é a base, é a conversa, é o diálogo, é o entendimento, é deixar contratos claros, tudo esclarecido. Isso é importante, não é? A conversa é fundamental, porque você vai entender a emoção dos seus filhos e das suas filhas. Mas eu já conversei, ele não falou nada. Peraí, não é assim uma conversa superficial.
Já contei aqui também, uma vez a minha filha mais nova, a gente passou por uma situação que ela estava um pouco estranha, tudo, e eu e minha esposa paramos para conversar com ela, e ela, tá tudo bem, não tá bem, minha esposa orando, e graças a Deus ela tem esse discernimento também, minha esposa, a pastora Gislaine, e ela falou, não, tá errado, falou, filha, tem alguma coisa, pode falar agora. Ela começou a chorar, aí ela abriu o coração, que ela estava sentindo palpitação. Como vocês já sabem, a gente mudou de cidade, também estamos aqui em Curitiba já faz 1 ano, mas no começo foi complicado, diferente para elas, mediante a idade delas, então foi difícil até elas criarem um relacionamento aqui numa terra diferente, com um povo diferente, deixando as amigas lá em Campo Grande quando a gente saiu, enfim. Então isso trouxe uma dor no coração, mas se nós não conversássemos bastante falando desse ponto, nós talvez não perceberíamos, e esse negócio poderia se tornar um bloqueio muito grande na vida da Giovana, e misericórdia que poderia acontecer. Então a gente precisa entender isso. Outra coisa, outro ponto, anote aí, divida uma paixão, por exemplo, um hobby, aquilo que você gosta tanto de fazer, né? Eu, por exemplo, gosto de andar de bicicleta, mas tá difícil de levar as gurias para andar de bicicleta, só que elas já gostam de passear no parque, gosta de ir pro shopping, e aí a gente vai, então eu faço isso com elas, a gente está fazendo isso, para que realmente tenha um momento juntos ali, trazendo, reforçando esse relacionamento, não é? É importante você, pai e mãe, passar um tempo junto com seus filhos, quer seja andando de bicicleta, pintando, teatro, violão, sei lá, qualquer coisa, que isso vai estreitando os vínculos familiares. Seja presente, outro ponto, não é? Estar presente em todo e qualquer momento na vida dos seus filhos, isso é muito importante. Seja momentos bons ou momentos maus, é importante estar junto, não perder principalmente as ocasiões especiais, um evento na escola, um campeonato de futebol, uma dança, enfim, um evento na igreja, a participação dos seus filhos é importante nessa, não tenho tempo, eu estou corrido, não. Vai, é importante isso, a criança está sendo envolvida, né, mas para isso você precisa estar presente. Outro ponto, crie um tempo livre, um tempo para a família, um tempo para estar juntos, como eu falei aqui, amanhã a gente está programando para ir no cinema, só nós 3, eu e as meninas ali, a gente vai ter um tempo junto, minha esposa está em viagem, ainda pelo trabalho dela, então eu vou aproveitar e estar com as meninas ali no cinema, criar um tempo para estar juntos ali, falando coisas delas, dos seus filhos, entendendo as coisas que acontecem com eles. Outro ponto também, elogie. Isso daí, eu confesso que para mim foi também difícil, porque eu nunca recebi isso dos meus pais. Então não poderia ser desculpa para não fazer isso para as minhas filhas, para os meus filhos, entendeu? Então isso é importante você treinar o seu filho a isso, sua filha a isso, para que ele possa crescer e replicar isso. Saber, olha, parabéns, que trabalho bonito que você fez, mas pode melhorar isso. Olha que legal, nossa, você arrumou a louça hoje, top demais, varreu a casa perfeitamente, que trabalho de escola maravilhoso, olha que roupa, combinação bonita. Isso é importante, os filhos terem esse entendimento. Ensine o que sabe. Sempre que, outro ponto, ensine o que você sabe, sempre que possível, ensine o que você sabe ao seu filho, não é? Pode ser uma atividade profissional, uma tarefa doméstica, ou, sei lá, um passo de dança, qualquer coisa. Não desperdice o momento, não deixando de ensinar e aprender. O momento de aprendizagem entre família é importantíssimo, não é? A gente precisa entender, porque os teus conhecimentos, isso é bem interessante, os teus conhecimentos como pai e como mãe, você pode trazer isso para os seus filhos e esses conhecimentos passar de geração para geração, não é? Por exemplo, uma brincadeira, uma coisa que você aprendeu lá na escola, que às vezes é engraçado, às vezes não tem graça nenhuma, né? Mas às vezes é engraçado, teu filho e tua filha vão replicar isso. Isso é bem interessante. Um outro ponto importantíssimo, demonstre amor. Não é? As relações mais saudáveis e mais estruturadas, a base é o amor. Muitas vezes parece que muitas vezes nós estamos muito nervosos por conta das situações dos nossos filhos, mas nós precisamos corrigir e corrigir em amor. Muitas vezes eu tive que corrigir, fiquei nervoso, fiquei bravo, chorei também, mas eu sempre falei, olha, papai ama demais. Ninguém ama mais do que vocês, do que sua mãe, do que Deus. Nós amamos, eu amo demais vocês, só que
dói mais em mim do que em você, mas vocês precisam ser disciplinados. Precisa acontecer isso, isso, isso. Então a criança vai entender, não é? Cada um tem uma particularidade. Isso também foi difícil para mim, não é? Então eu queria que fosse do meu jeito, eu queria que fosse da minha forma, mas eu precisei entender cada particularidade das minhas filhas e respeitar, não deixar de amar por conta disso e sim apoiar. Então hoje eu vejo que às vezes a gente tem uma intriga, uma confusão lá, rapidamente eu fico bravo e nervoso e não sei o que, vai na escola, qualquer coisa que seja, daqui a pouco tá tudo conversando, dando risada. Por quê? Porque a gente aprendeu a ser resiliente aos problemas, como eu falei no começo, mas também tratar isso como conflitos naturais e que tem que ser e pode ser resolvidos. Então isso é tremendo, não é? Lógico que é preciso ter firmeza quando necessário, orientando nos assuntos, esclarecendo, explicando. Eu faço isso muito. Parou, veio todo mundo aqui, vamos conversar. Vocês viram essa situação? Deixa eu falar, olha, que meu bispo falou para mim assim, minha liderança fez aquilo, aconteceu isso no trabalho, olha aqui uma honra que eu recebi, uma situação e eu quero que vocês vejam isso. Isso aqui é fruto de trabalho, de oração, da nossa família, enfim. Então as crianças precisam entender isso. Isso é demonstrar amor. Outro ponto importante, já estamos partindo para o nosso encerramento, mas olha só, dê liberdade para a criança fazer, para a criança se expressar. Pode ser que vai errar, pode ser que vai se arrebentar, mas você vai estar ali para ajudar a levantar. Isso é importante. Deixe se expressar como acha melhor, não é? Às vezes uma forma de cantar, uma forma de dançar, uma forma de brincar, entendeu? A gente, mas você não sabe cantar. Ixi, você canta feio. Nossa, olha como é que você dança, olha o seu passo. Vai só bloqueando, arrebentando com os nossos filhos. Isso não pode. E principalmente acontecer entre irmãos. Entre irmãos é um trem louco, né? Você sabe, quem tem irmãos aí, filhos aí, sabe do que eu estou dizendo. Que um quer atropelar o outro e tal, aí você tem que chamar para conversar. Olha, não fala assim, não é legal, não é desse jeito. E depois chamar o outro filho e falar sobre isso. Eu tinha uma dificuldade, por exemplo, com a Rafaela, mais velha, sempre cantou, gostava de cantar e tudo mais. Aí ela começou a cantar, e a mais nova ficava lá. Quando a mais nova começou a cantar, a mais velha começou a bloquear. Nossa, você canta mal, não sei o que. E aí começou um monte de coisa. Aí o que nós fizemos? Nós incentivamos. Hoje ela canta o dia inteiro, meu Deus, tem que mandar às vezes até parar, porque ela rompeu essa fase. E ela canta muito bem, as duas na verdade, né? Mas fica cantando e coloca o fone de ouvido, meu Deus, até os vizinhos tem hora que manda parar lá por conta disso. Mas nós incentivamos, demos liberdade para ela. Faça críticas construtivas, não é? As críticas, olha, ficou muito legal, mas pode ser melhor se você fizer assim, assim, assim. Isso ajuda na formação dos filhos, principalmente quando chegar na fase adulta, não é? As críticas são necessárias, mas construtivas. E peça sabedoria para Deus, porque às vezes seu filho ou sua filha está num momento crítico, momento ali que já recebeu muita pancada na escola, com os amigos, e de repente vem dos pais também. Então tem que tomar cuidado, às vezes não é tempo de falar sobre aquilo, não é? Pedir sabedoria para Deus naquele momento certo, na hora certa para fazer tudo isso. Enfim, tudo isso é importante. Auxilia a criança no processo de aprendizagem, a participação na escola, acompanhamento na escola, a formação, o ambiente de estudo dentro de casa, se possível uma mesinha, olha, comprei um estojinho para você, olha, fizemos isso, fizemos aquilo e tudo mais. Tudo isso é importante. Seja um bom exemplo, que é o último tópico aqui. Seja um bom exemplo em tudo que você vai fazer, não é? As crianças, lembre-se, eu sempre falo isso, estão te observando em tudo, não é? Você precisa, pai e mãe, ser um bom modelo, um bom exemplo na vida dos seus filhos. É claro, destaque a hierarquia, que você é pai, você é mãe, respeito entre o casal, respeito entre as partes, cada papel dentro de casa, mas você precisa ser exemplo em tudo, entendeu? Em amizade, em amor, em resolver problemas, que eu sempre falo sobre isso, como já falamos inclusive hoje, na resiliência, na forma de resolver os problemas. Isso é muito importante. Então pense nisso, em nome de Jesus. Nós falamos hoje então sobre o quarto pilar, sobre relacionamento. Como ter um bom relacionamento com os seus filhos. E falamos um monte de coisa, não é? A criança ter um bom relacionamento com ela, relacionamento em casa, em família, relacionamento com os outros, relacionamento com Deus é importante. A criança saber quem é Deus, e ela vai saber quem é Deus através de você, pai, através de você, mãe. Então,
Se você perdeu, se você de alguma forma aí daqui a pouco a gente vai editar esse vídeo, vai colocar novamente no Instagram, vai colocar no Facebook, @r.zorzeto, Facebook também, e depois lá no YouTube, Rafael Zorzeto, e você pode assistir na íntegra, porque aqui nós falamos assuntos importantíssimos de como ter um relacionamento saudável com seus filhos com base em princípios cristãos, e hoje nós entramos no quarto pilar da base, da estrutura, que é o relacionamento, tá bom? Então, muito obrigado. Se você curtiu, continue aí, dá o likezinho, pede pra galera nos seguir também, compartilha esses vídeos aí, pega o aviãozinho, já compartilha pra galera aí, que vai ser importante para Deus falar no teu coração, na tua vida. E nós lembrando, estamos aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável com seus filhos com base nos princípios cristãos. Segue a gente lá, né? E lembrando também, toda terça e quinta, às 15 horas, horário de Brasília, nós estamos juntos aí, nesse momento fantástico, maravilhoso, aprendendo e falando de Deus. Muito obrigado você que entrou aí, ó. Tassiene, Leandro, Apri, Vlad, Noedi, eu acho, Clemes, não sei quem que é, Elisandro, meu amigo, Nicole, a galera que entrou com gente, que participou com a gente. Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria para você instruir os seus filhos no caminho que deve andar, para que em nome de Jesus nunca venha deles desviar. Deus abençoe, uma excelente semana e quinta-feira a gente se vê. Valeu, muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera, valeu.